Olá, seja muito bem-vindo à minha cozinha, seja muito bem-vindo ao meu canal. E aqui eu já estou com um bolo recheado, que é a massa que eu faço para servir 20 pessoas. E eu tô colocando num prato número 5, que eu reforço com um pedaço de papelão embaixo, que deu pra vocês verem aí. Vou colocar aqui numa bailarina, que ajuda bastante a gente decorar, mas se não tiver também é possível, ok? Vou retirar o saquinho que estava aqui. E a receita da massa e desse recheio já está no canal, que eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, tá bom? E olha aqui, eu tô molhando um pouco mais o bolo, porque visivelmente deu para perceber ali que fica algumas partes que faltou um pouquinho, né, de mais caldinho. Então eu vou e reforço para não deixar essas partes, né, sem molhar, tá? Tô passando uma camada de chantilly branco mesmo. Eu costumo bater o chantilly com 2 colheres de leite em pó e numa textura firme, mas não tão firme, ok? E vou passar uma camada bem fininha aqui, porque como a gente vai fazer uma decoração por cima, então já vai uma camada de chantilly por cima. Já colori aqui 4 cores, tá? Azul, amarelo, laranja e verde, que são as cores que vou usar aqui neste bolo. Coloquei o laranja num saquinho, o saquinho que eu uso sempre descartável, que é mais fácil para mim, o saquinho PP, chamado PP. Coloquei o laranja e fiz dessa forma aí, ó. Cortei a pontinha e fui passando 2 camadas, 2 linhas, vamos dizer assim, né? Confesso que a primeira camada do laranja eu poderia ter feito 3, porque como vai um verdinho de grama na beiradinha, então a altura fica menos de laranja. Mas já tinha ido, tá bom? Então a segunda foi de amarelo e a terceira de azul. Assim, dessa forma é bem fácil da gente preencher as cores, assim, quando a gente vai fazer mais de uma cor no bolo, ok? Vou pegar uma espátula simples aqui e vou passando do bolo dessa forma. Seguro a espátula numa posição só do prato e vou girando a bailarina. Lembrando de você, quando você passar assim, parou, você precisa ter cuidado de limpar a espátula e para você não passar do lado e misturar as cores, tá? Aqui eu tô retirando com uma colherzinha um risquinho de corante que não tinha se misturado, para depois não ficar estranho, tá? E vocês estão percebendo que tá ficando onduladinho por causa como essa bandeja, esse prato, ele tem as bordas levantadas. Então na hora que a gente passa a espátula, dá um pouquinho mais de trabalho, mas é só questão mesmo de você levantar ela bem levemente, que vai dar tudo certo, tá bom? Então dessa forma a gente consegue deixar o bolo um pouco mais lisinho, sem essas ondulações por causa do prato, tá bom? Esse bico aqui que eu vou usar se chama chuveirinho. Ele é um bico que tem vários pontinhos, né? E eu só tenho esse tamanho, mas tem vários tamanhos desse modelo. Se fosse um pouquinho maior seria o ideal aqui pra mim, tá? Mas como eu só tenho esse, vai ter que ser este mesmo, ok? Então olha só, eu coloquei no saquinho, cortei a pontinha do saquinho para encaixar o bico e vou colocar aqui o chantilly verde, tá bom? As tonalidades de corante que eu usei aqui não vai ficar do seu critério, tá bom? E eu costumo usar corante em gel, ok? E as cores também vai ser do seu gosto. Na verdade eu tô mostrando aqui só o jeito que eu fiz, a técnica, né? A forma, pra ver se eu ajudo alguém. E esse bico, ele é assim, ó, a gente aperta, ele sai todas essas tripinhas assim. Então o ideal não é você fazer assim não, ó, apertar, parar e puxar. O ideal é você apertar e ir puxando, aí você para de apertar
porque assim vai ser a forma que você vai conseguir esse efeito de um monte de cabelinho que no final dá a impressão que é uma grama, tá? Então você vai fazendo isso. Esse bico, às vezes tem uma partezinha chata que é o seguinte, como ele tem uns buraquinhos muito fininhos, às vezes entope, né? Porque aqui, ainda mais que eu aproveitei um restinho de chantilly que estava congelado verde, então o chantilly às vezes está meio poroso com algumas pontinhas. Às vezes o ideal é você até lavar, tá? O meu aqui chegou um momento que ele tava 2 fiozinhos, olha só. Aí eu, para adiantar o trabalho, eu fui fazendo uma camadinha assim, mas aí não teve jeito. O que que eu fiz? Parou aqui, eu tirei o bico, coloquei realmente numa manga de confeitar, que é um pouquinho mais firme. Por quê? Porque essas mangas a gente consegue colocar esses adaptador e conforme precisasse tirar o bico para lavar, eu tinha como tirar sem precisar retirar de dentro do saquinho, tá? Então eu fiz dessa forma, olha só, a gente tem que cortar uma pontinha, colocar dentro essa parte que a gente vai encaixar. Deixa eu mostrar direitinho aqui. E aí, ó, essa outra parte que a gente rosqueia, a gente encaixa no biquinho e por fora a gente encaixa. Então, se for preciso tirar, é bem mais fácil, tá bom? Olha só. E eu vou colocar de novo aqui o meu corante verde para continuar o trabalho. Eu gosto muito de usar os saquinhos PP, porque na verdade aqueles lá realmente eu uso e descarto, eu jogo fora, não tenho trabalho de ficar lavando tal. Na verdade, esse saquinho aqui que eu tô usando agora, ele é vendido como descartável, mas dá muita dó, ele não é assim tão baratinho de você usar e descartar. E muitas confeiteiras concordam comigo. E aí, no caso, você tem que lavar. Como dá um pouquinho de trabalho, precisa de um pouquinho de água morna, tal, então eu acabo preferindo usar o PP. Então agora aqui vou completar toda essa parte do bolo aqui em cima com o bico chuveirinho, e mesmo aqui ele deu mais um pouquinho de trabalho pra mim, tá? Tive que tirar algumas vezes e limpar. Isso é normal, gente, esse bico chuveirinho é meio chatinho porque o que eu tenho aqui, ele é pequenininho. Então, se fosse um pouquinho maior, poderia até ser que não dava tanto trabalho. Vou colorir aqui um pouquinho mais de verde, porque o que eu tinha deu certinho para a parte de cima. Porque agora eu vou fazer a parte de baixo, na beiradinha do bolo ali, na parte laranja. E da mesma forma na beiradinha aqui, a gente vai apertando e puxando e formando a beiradinha de grama na parte laranja, tá bom? E é isso, feita toda a bordinha aqui. Como sobrou um pouquinho de verde, eu vou dar uma olhada aqui onde precisa um pouquinho mais aqui na parte de cima, que às vezes olhando de longe dá pra perceber alguns pontinhos que ficaram descobertos. E fica um resultado bem legal esse bico chuveirinho. E olha só, gente, aqui sobrou um tiquinho de cada, um tiquinho de verde, de amarelo, de azul, de laranja. Eu vou despejar, vou tirar do saquinho o restante que sobrou. O que eu vou fazer? Eu não vou jogar fora. Vou mostrar pra vocês, ó, os saquinhos que eu usei, aqueles que eu falei que realmente é descartável, vou jogar fora. Esse daqui não vou jogar e eu vou ter que lavar. Mas aí, esse restante de chantilly eu coloco nos saquinhos, naqueles de embalagem mesmo que a gente leva para congelamento. Eu vou mostrar aqui para vocês
Você pode colocar da forma tradicional, né, por dentro do saquinho, ou às vezes eu coloco assim mesmo, que é mais fácil de abrir o saquinho e despejar conforme eu vou usar, tá? Mas faz da sua maneira. O que eu faço? Eu coloco, né, nesses saquinhos, porque é mais fácil de congelar, porque aí senão você vai precisar de muito potinho, né? E assim a gente consegue guardar congelado. Olha só, vou mostrar pra vocês a minha realidade de congelados aqui. É que eu vou confessar que às vezes eu esqueço de tirar para aproveitar na cor que eu preciso. Então por isso que eu tô com essa quantidade aqui. E agora a gente vai colocar o topo. Esse topo eu mesmo que fiz, tá? No celular, imprimi na impressora aqui de casa. E me perdoem que a posição da câmera ali não deu pra ver certinho, mas já eu mostro todo, tá? A parte da onde coloquei o nome. Então eu tô posicionando aqui esse tema aqui conforme a inspiração, né? O bolo que deu a ideia que o cliente pediu. E aí tô arrumando mais ou menos aqui para ficar centralizado. A graminha aqui ajuda bastante a disfarçar os buraquinhos. Não tem problema. E a idade aqui do aniversariante. E ficou bem legal esse bolo, olha só. Dá um resultado bem legal esse trabalho aqui. Fica bem colorido, bem criança. E eu espero muito que vocês tenham gostado. Espero muito ter te ajudado de alguma forma. Se você gostou, deixa seu curtir no vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deus te abençoe e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.